que nos direciona nos dias difíceis. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 3 em diante. Nós vamos falar a respeito desse gigante, que simboliza a opressão, o amedrontamento, que simboliza muitas coisas ali. A palavra vai dizer, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 3 em diante. Aleluias. Eu estou feliz, amado, por tudo que eu tenho vivenciado. Mas como assim, pastor Fernando? Você não está vendo o que está acontecendo, ei? Sim, mas eu estou vivendo o cumprimento do que as nossas gerações antigas falaram, que Jesus iria voltar, que Jesus está voltando, que Jesus está vindo. Converta-se, entregue os seus caminhos ao Senhor, porque Jesus está às portas. E hoje, mais do que nunca, eu e você, a nossa geração está fazendo parte disso tudo que as nossas gerações que passaram, que labutaram e lutaram para a manifestação do Evangelho chegar até mim e até você. Nós estamos vivenciando isso. E você tem que se alegrar com isso, porque você é o canal que vai levar o seu filho a vivenciar a volta de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 3. A palavra vai dizer: os filisteus estavam em um monte, e os israelitas em outro, e um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça, e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 siclos. Também usava caneleiras de bronze, e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia um eixo de tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Amado, nós vemos que esse gigante, ele se apresenta fortemente bem armado. Nós vemos que esse gigante, para intimidar, ele aparece, ele se apresenta totalmente bem paramentado, para deixá-los amedrontados e para parecer imbatível. Esse é o gigante Golias, que se levantou no meio dos filisteus para intimidar o povo. E o interessante é que os filisteus estavam de um lado, em um monte, e os israelitas, o povo de Israel estava do outro lado, e um vale os separava. E ele, todo paramentado, ele apareceu no meio, para intimidar o povo, para causar medo, para amedrontar. Imagina você, um gigante, vestindo, paramentado com todas essas coisas, causando medo, gritando, intimidando o povo para ver quem queria lutar com ele. E o interessante é que o versículo de número 8 vai dizer: ele então parou e gritou às tropas de Israel: por que armastes a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei de entre vós um homem que me enfrente. Este homem, ele se levanta
no meio da tropa dos filisteus, e ele vai até diante dos israelitas e grita: ei, assim como eu me levantei para lutar, também um de vós pode se levantar para lutar comigo. E ele vai continuar no versículo de número 9. E se ele puder, se este homem a qual se levantar, puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servirá. Talvez você pergunte, mas por que isso? Por que ele está falando que se ele vencesse um desses homens que se levantasse, ele se tornaria um escravo? Ou se esse homem que se levantasse vencesse ele se tornaria um escravo? Ei, amado, deixa eu falar para você, porque tudo que se torna, porque se você se torna escravo, você se torna escravo de tudo que vence. Você consegue entender que se você for derrotado por Golias, agora você se torna escravo de Golias, mas agora trazendo para os dias de hoje, qualquer gigante que tenta te derrotar, ele te aprisiona naquilo, você não consegue romper, você não consegue atravessar este gigante, porque você perdeu para ele, você foi vencido, então você se torna escravo de tudo aquilo que te vence. Foi esse o que Golias disse: ei, se vocês vencerem, se o homem de vocês vencerem, nós nos tornaremos escravos, mas se eu vencer, vocês se tornarão nossos escravos. Nos dias que nós vivemos, muitos gigantes têm se levantado, tentado escravizar você. O medo, a insegurança, tantas coisas faladas, tantas coisas posicionadas nesses dias de hoje. E olha o que ele diz no versículo de número 16, lá na frente, no mesmo livro de Samuel, capítulo de número 17. E esse homem, ele se levantava todos os dias. E quando ele se levantava, ele ia diante da tropa todos os dias, de manhã e à tarde, para insultar aquele povo, para insultar. O gigante se levantava no meio do povo, no meio da tropa, para insultar aqueles homens que estavam tremendo de medo, apavorados. Não existia ali até então ninguém para lutar com ele. Quando ouviram essas palavras, os filisteus, Saul e todos os Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Eles tinham medo. Todas as vezes que Golias se levantava e bradava, se tinha alguém para lutar com eles, ele se amedrontava. O gigante trazia medo para aquela tropa, o gigante trazia medo para o povo de Israel. Mas no versículo de número 16, a palavra vai dizer que durante 40 dias de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava para se apresentar para a batalha. Durante uma quarentena inteira, um gigante se apresentava, uma quarentena. Amado, nós estamos vivendo dias onde o medo, a insegurança, ela já tem batido a nossa porta antes da pandemia chegar. Talvez você não está entendendo, mas pelas vias de comunicações, o boato já era que estava matando, o boato já era que estava dizimando, já estava acabando com o povo, destruindo família. O gigante já estava há mais de 40 dias amedrontando. Ele já estava trazendo medo. Houve uma quarentena de muito pânico. Foi a construção de um medo. Foi uma construção. Porque quando Davi chegou,
Davi, ele não tinha nenhuma informação a respeito daquele gigante e nem do medo que ele tinha imposto sobre todo aquele povo. Davi, ele chega sem informações, Davi, ele chega sem saber, ele não faz parte daquele meio. E ele encontra todo o povo apavorado. Talvez você, se você ler esse texto comigo, você vai perceber que existia uma crise de pânico em cima de toda a tropa, todo o exército de Israel, porque quando esses gigantes se levantavam, eles estremeciam, eles se apavoravam, eles se escondiam e corriam de medo. Então, a informação que foi nos trazida, a informação que nos foi dada, a informação que nos foi passada, quando o gigante chegou, talvez nem seja tão gigante quanto a gente pensa, ela é tal, está matando, está fazendo mal, mas a informação recebida, talvez tenha sido maior do que a realidade dos fatos. Talvez isso já tenha te causado medo, pânico, insegurança, e quando chegou a novidade dessa enfermidade para você, você já estava em desespero, crise de pânico, com medo. Você já estava apavorado, olhando só para o gigante que se apresentou para você, sem reação de luta. Você já correu. Você se esqueceu de quem te chamou, você se esqueceu de quem prometeu, você se esqueceu de quem fez as promessas ao teu respeito. Davi chega. E quando Davi chega, ele chega desassociado das informações. Ele não sabe quem é o gigante. Ele não sabe das afrontas, ele não sabe de nada, ele não está vendo a tempestade, ele não está vendo o vento. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Os rios que transbordam e os ventos que sopram não é para derrubar a tua casa. Não são para derrubar a nossa casa. Os rios que transbordam e os ventos que sopram não são para derrubar a nossa casa. São para revelar a fundação, o fundamento, aonde você está firmado, porque uma casa que está bem estruturada, o vento não leva, a enchente não toma. Se fosse para mim trazer um tema para essa mensagem de hoje, seria: estamos fundamentados em quê? O que tem te apavorado? Será que é o levante do gigante? Ou as informações que te amedrontam? Ou aquele que te escolheu, aquele que te chamou para lutar a boa batalha? Quem te chamou? Em quem você está fundamentado? Porque quando Davi chegou, toda a tropa estava amedrontada, com crise de pânico, medo. Eles estavam em uma quarentena, já em uma trajetória de medo. Tinha ali uma agenda de medo sobre eles. Amado, a pandemia, ela não nos pegou de surpresa, porque antes disso já veio uma agenda de medo. Antes disso já veio uma agenda de medo, porque esse ano, o ano passado, se levantou que a depressão era a doença do século. A ansiedade era a doença do século. Então, uma agenda já estava sendo preparada para que quando tudo isso chegasse, o gigante se levantasse, você estaria amedrontado, sem expressão de luta. Talvez você está olhando o gigante, talvez você está olhando as armaduras que ele vestiu durante toda essa quarentena, durante todo esse período, a qual nós fomos levados para dentro da nossa casa. Você não se atentou naquele que te chamou, aquele que fez a promessa, aquele que te buscou lá onde você estava, quando ninguém estava te olhando. E quando Davi chega no versículo de número 26,
Davi, ele, sem informações, porque uma palavra tem queimado dentro do meu coração a respeito dos dias que nós estamos vivendo e o que nós estamos olhando, aonde nós estamos fundamentados. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 22, a palavra vai dizer que são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz ou luminoso. Também, se porém os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Aonde você está fundamentado nesses dias? Aonde está a tua esperança nesses dias? Davi, ele chega diante daquele gigante e ele recebe as informações a respeito de quem ele era e ele não deixa se abater. Ele fala: ei, quem é esse incircunciso filisteu que se atreve contra o exército do Deus vivo? Essa é a pergunta. Aonde nós estamos fundamentados nesses dias, aonde os gigantes têm tentado nos amedrontar, aonde nós estamos, aonde estão as nossas fundações, aonde você está fundado, aonde você está firmado, aonde você está alicerçado, no momento onde parece que nós estamos sem liderança, sem rumo, andando para lá e para cá, perdidos, mas nós não estamos perdidos, porque os nossos olhares não estão sobre o gigante que vem nos amedrontando em uma agenda de medo gerada dentro de nós. Nós não estamos olhando para ele, nós estamos olhando para o alto e céus, para os montes. É porque é de lá que vem o teu socorro e o meu. Quem é? Quem é este incircunciso filisteu? Quem é? Sabe o que acontece? Nos dias de hoje, o que o Senhor está fazendo, Ele está apresentando. Ele está apresentando uma maneira de nós nos mostrarmos fundamentados em Cristo. Ei, o rio pode transbordar, o vento pode afetar, mas a tua casa não será abalada, porque tudo isso que está acontecendo é para mostrar onde você está firmado, aonde você está alicerçado, se é em Cristo ou se é na areia, se você está olhando como alguém que tem uma palavra viva e eficaz, ou alguém que está amedrontado por uma bagagem de medo, por uma agenda de medo. O Senhor, Ele está gerando em nós, Ele está gerando em nós nesse tempo agora uma mentalidade de filho, uma mentalidade de filho, porque todos quantos o receberam e creram, deu-se o direito de serem chamados filho. Você só vai entender se você tiver a mentalidade transformada como de um filho nesses dias, porque senão toda essa agenda de medo que vem te acompanhando e nos acompanhando durante todo esse tempo, vai falar mais alto. Você vai ter crise de pânico, medo, ansiedade, você vai entrar em depressão. Mas ei, mais do que tudo isso, do que estes gigantes, todo paramentado com uma armadura pesada sobre você, existe um Deus de promessa, existe um Deus libertador, que te chamou para a libertação, para que eu e você não volte mais a ser cativo de tudo isso. Essa é a palavra. Você tem que procurar dentro de você. Ei, está aí. Você está fundamentado, você está firmado na rocha viva. Lembre-se quem te chamou. Lembre-se. Eu conversava com um irmão hoje, e ele dizia para mim: eu tive que sair daí, porque eu estava enfrentando lutas. Saí de Curitiba, da região, porque eu estava enfrentando lutas e temia a minha queda.
E o Senhor me deu uma palavra para falar com ele em cima disso. O Senhor, Ele nos chamou. Ele nos chamou. Eu falei para ele: ei, tá certo você, temos que fugir da aparência do mal. Mas não se esqueça que quando foi escolhido os 12 espias para ir espiar a terra prometida, muitos deles voltaram dizendo: ei, aquela terra é de gigantes e devora os seus moradores. Mas um deles creu na palavra e disse: ei, se verdadeiramente Deus disse, entramos e possuamos a terra em meio aos gigantes. Amados, gigantes estão tentando te assustar, te amedrontar, trazendo insegurança nesses dias para você. E eu quero dizer para você algo: ei, quando Caleb chegou com a notícia de que aquela terra verdadeiramente era a terra que Deus prometeu, ele creu na palavra. Ele não olhou os gigantes, ele não olhou a terra que devorava os seus moradores, ele acreditou na promessa. Ei, se você parar para pensar, amado, as coisas estão acontecendo muito rapidamente para trazer medo, para trazer desespero para você. Mas não é o medo e o desespero que te firmou, foi Cristo, foi a palavra. Ei, ele não tinha nada a não ser nas suas mãos uma palavra de Deus, a promessa. E foi o que eu falei para esse homem. Falei: mano, todos temos nossos gigantes. Vai, vença os seus. Mas creia, acredite, que você tem na mão um direito de posse, para entrar naquilo que o Senhor falou que é seu. Vença esses gigantes, vença esses gigantes. Em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você. Talvez na sua casa bateu o sinal do desespero, bateu a enfermidade. Não estamos isentos, estamos andando. Eu trabalho também em hospital e eu também corro risco. Nós tomamos os devidos cuidados. Mas a palavra, o direito de posse, que vence os gigantes. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Davi chegou diante de Golias, ele olhou para Golias e com certeza ele falou: quem é esse incircunciso filisteu? Porque eu tenho uma aliança com Deus vivo e ele não. Eu tenho uma promessa de Deus e ele não. Talvez essa enfermidade tenha batido a tua casa, o desespero, a ansiedade, a crise tem batido até a tua casa. Mas deixa eu falar para você, dentro da sua casa, quem tem a aliança, quem tem o selo da promessa, não é a crise, não é a enfermidade, não é isso que está acontecendo no mundo, é você. É você quem tem a aliança, é você que tem a propriedade e a autoridade de dissipar todo o mal, todo gigante, seja ele qual a armadura for, seja ele qual o tamanho for, o peso for. Você tem essa autoridade, porque você está alicerçada em Cristo Jesus. É você que o Senhor deu autoridade para dissipar tudo isso que tem tentado te abater. É você, jovem. É você, mulher. É você, pai. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando conosco. Não é esses gigantes apresentados por notícias, mas é a promessa. É a aliança de um Deus vivo que tem que prevalecer. Então, Davi
como você sabe, vence o gigante. E o Senhor, Ele me trouxe essas palavras, esse texto, essa mensagem, sobre algo que antecede, porque talvez um gigante está aí, te amedrontando. Talvez seja no teu casamento, talvez seja na tua saúde, talvez seja na tua vida financeira. Amado, quem tem a mentalidade de quem está em Cristo, não teme, não anda por notícias, anda pela certeza de um Deus que é vivo, pela certeza de um Deus que é vivo. Eu e você, nós fomos levantados nesse tempo, para essa hora, para essa igreja de Cristo que está pelejando nesse tempo agora. É essa mentalidade que tem que ser gerada dentro de nós. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. Você tem que ser o alicerce, pai, da tua casa. Mãe, você tem que ser o alicerce da tua casa. Jovem, você que estava vindo, você tem que ser o alicerce da tua casa. O vento e o rio, eles vieram, não para te jogar para longe, para te levar à queda, mas para mostrar onde você estava alicerçado. Ah, mas eu caí. Não importa. Importa quem te chamou. Importa quem te convocou para esse tempo agora. O Senhor conta. Ele conta, o céu tem uma esperança em nós, uma expectativa em nós, para esse dia, para hoje, para esse tempo. É com você que o Senhor está contando. Ele quer que você faça parte dessa etapa. Deixe ser envolvido pelo projeto de Deus nesse tempo. Deixe ser envolvido. Gostaria que você em casa fechasse seus olhos aí. Eu quero orar com você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar com você. Estamos vivendo um tempo de novidades no mundo físico, no mundo como que eu posso dizer, no mundo estrutural, a igreja, a estrutura. Mas no espiritual é o tempo que o Senhor está querendo levar, quanto mais eu e você para dentro dele. O Senhor, Ele quer nos levar para dentro dele, para revelar algo para esses dias de agora. É você, sim, é você, mãe. A maneira que você tem que começar a agir com os seus filhos nesse tempo. É você, esposa, a maneira que você tem que começar a agir com o seu esposo nesse tempo. É você, esposo. Você vai ter que entrar no Senhor para que Ele possa te manifestar as realidades desse tempo de agora. Ei! O Senhor quer mostrar para você que esse tempo que passou até o dia de hoje serviu para que você reconhecesse a estrutura que Ele te colocou nele. Não é o medo que vai ditar a maneira que você tem que andar.
não é as coisas do mundo, não é a depressão, não é a ansiedade, não é a enfermidade, não é tudo isso que as notícias têm tentado falar. Não, o Senhor está trazendo tudo isso até nós para nos revelar: ei, filho, verdadeiramente você está enraizado em mim. Você pode balançar, o vento pode te pegar, as ondas podem chacoalhar, mas você está enraizado em mim. Você é meu filho. Eu estava contando, estou contando com esses dias, porque eu quero te atrair. Não é para que você olhe para os gigantes com medo, sufocado. Mas é para que você olhe para mim, você me veja como teu pai, aquele que está te ensinando os passos nesses dias. Oh, Pai. Pai, eu oro, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família. Pai, nós sabemos que é uma transmissão, nós sabemos que é uma transmissão, mas nós sabemos a realidade e a verdade da Tua manifestação nesses dias dentro dessa casa, dentro deste lar, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa envolver este pai e esta mãe. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa envolver este homem, esta mulher, este jovem, Pai, que talvez tenha olhado os gigantes, tenha se amedrontado, mas que o Espírito de coragem, de ousadia, nesses dias venha tomá-lo, venha influenciá-lo, Pai, nesses dias, para que o Senhor comece a enviar decretos, Pai, através da vida dele, através da vida dela. Pai, que toda autoridade celestial, toda a autoridade do céu seja, Pai, manifesta através deste homem, através desta mulher, através deste jovem, desta jovem. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que toda a autoridade, Pai, toda a autoridade daquele que tem aliança contigo, venha ser empoderada pelo Teu poder do alto dos céus, Pai, para repreender enfermidades, para expulsar, Pai amado Deus querido, todo tipo de dardos, todo tipo de levantes, Pai, em nome do Senhor Jesus.